mensagens que tragam uma mensagem impactante, uma mensagem diferente, uma mensagem com uma dinâmica excepcional, para poderem ser avivados, para poderem se sentir incentivados, estimulados a dar glória a Deus, a dar um aleluia, a levantar a mão para o céu, Senhor, eu te aviso, Senhor, eu te adoro, e dizer, Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu te amo. Mas isso é desnecessário. A partir do momento que você vem para a igreja exposto a ser avivado, este é o sinal que Deus precisa para levantar a tua vida, te colocar no pico da tua situação, te levar a patamares elevados e te fazer um crente avivado. Se você veio esta noite com essa disposição, para disposto a isso, levante a sua mão e dê um aleluia. Diga assim: Senhor, eis-me aqui para ser avivado. Meus irmãos, eu quero, antes de entrar na prédica da palavra de Deus, eu falava agora há pouco com o presbítero Josival, que eu sou muito grato a Deus por esta igreja, porque os irmãos sabem que eu sou oriundo da Zona Sul, e lá praticamente fui formado no meu ministério, na minha vida de cristão. E quando me disputou a sair de lá, a minha preocupação era: as minhas filhas estão na igreja em que o tio é o pastor, os primos, as tias, presbíteros, os qual conhecem, é uma igreja muito família, tem vários tios, tias, primos. Eu fiquei preocupado. As minhas filhas estavam muito entrosadas, estavam totalmente ali envolvidas nos trabalhos, e eu fiquei preocupado como elas reagiriam. Mas eu louvo a Deus, porque aqui elas encontraram uma igreja acolhedora, abençoada, uma igreja amorosa, que souberam nos recepcionar e souberam nos receber de uma forma assim extraordinária. Isto é uma igreja avivada, uma igreja amorosa. E hoje eu vejo as minhas filhas se sentindo bem acolhidas, se sentindo estimuladas a virem à igreja. Há dias que elas querem vir sozinhas, eu falo: não vá, não pode ir, porque o pai e a mãe não têm condições de estar presente hoje. Então eu vejo hoje elas incentivadas a congregar, a participar dos trabalhos. Eu fico muito lisonjeado, muito feliz com isso. Para o pai e para a mãe, nada melhor do que ter seus filhos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, na igreja abençoada como essa. Eu sou filho de pastor desde quando me entendo por gente. Nasci no berço cristão, meu pai, enquanto diácono, já foi levado para pastorear. Meu pai pastoreia desde quando era diácono. Então, já viajamos, já passamos 3 dias e 3 noites em Alto Rio São Francisco, Vergi, para chegar a cidades em que ele era designado a pastorear. Então conhecemos aí norte e nordeste do país de uma forma assim abrangente, extremo do Piauí. E eu sou, na verdade, filho de missionário, filho de um pastor que tem na sua essência, na sua veia, a vocação de pastorear. E quando eu vejo a igreja com um pastor tal como o nosso, que tem também essa chamada, esta vocação, eu me acho em casa. Porque eu fui criado assim como pastor. Eu posso dizer o seguinte: até hoje eu tive 4 pastores. Pastor José, meu primeiro pastor. Pastor Zés, que é meu irmão, meu segundo pastor. Pastor Toninho, meu terceiro pastor. E o pastor Micael, que é o meu 4º pastor. E quando eu vejo a igreja do Senhor sendo liderada por homens qualificados, compromissados no ofício de pastorear, eu fico feliz. E eu quero aqui tributar a Deus o meu louvor e a minha gratidão, porque aqui nós temos um pastor que tem se esmerado no ofício de pastorear e tem feito isso com excelência. E louvo a Deus por isso, porque isso é coisa de Deus. E o que é isso, pastor Daniel? Isso é algum tipo de conversa para fazer uma média, uma conversa cheia de lisonje? Não, isso é, na verdade, fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Dai honra a quem tem honra. Isto é maravilhoso. Meus irmãos, eu quero, como disse, ser bem sucinto no momento em que irei aqui iniciar a prédica da palavra de Deus, uma vez que nós temos aí um tempo bastante escasso, bastante limitado. Eu estava a semana inteira, o pastor me comunicou que estaria trazendo a palavra de Deus nesta noite,
durante a semana. E no transcorrer da semana, eu fiquei ali, Senhor, eu preciso de algo do Senhor para transmitir à igreja. Porque no momento, irmãos, em que nos colocamos à frente da igreja do Senhor, eu neste momento coloco-me aqui, na verdade, como o mais necessitado, o mais dependente de Deus, o mais dependente da ação miraculosa do nosso Deus, porque eu sou aqui o transmissor, o interlocutor de Deus para a santa e amada igreja noiva do Senhor. Então, quando eu recebo uma responsabilidade tal como essa, eu falo: Senhor, eu sou mais carente, eu não sei nada, mas tu sabes, eu não tenho, mas tu tens, eu não consigo, mas tu consegues. E é nesta hora em que nós nos dispomos a servir a Deus e automaticamente nos despimos do eu, nos despimos da egocentria, do egoísmo, da prepotência, daquela essência e daquela filosofia de quem sabe tudo. É o momento que Deus age, é o momento em que Deus entra em ação. Quando nós falamos: Senhor, eu não tenho, mas tu tens, eu não posso, mas o Senhor não pode, e nem os seus pensamentos podem ser impedidos, como disse o nosso irmão João, capítulo 42. Senhor, eu não tenho, mas tu tens. É nesta hora em que Deus vê a nossa pequeneza, em que Deus vê a nossa humildade e fala: esse camarada merece ser abençoado, porque ele sabe se comportar como um servo humilde. Lembra assim, dois homens que subiram ao monte para orar? Um era um fariseu e o outro era o quê? Um publicano. O fariseu era um religioso, um camarada que tinha a letra, que tinha o conhecimento, que tinha as leis. O publicano era considerado um maldito, um ladrão. E o publicano, a oração dele era totalmente diferenciada da oração do fariseu. O fariseu dizia: Senhor, eu não sou como este publicano, porque eu, irmãos, é perigoso quando o crente coloca e se sobrepõe a Deus, e o seu eu cresce mais do que Deus. Lembra-se o que aconteceu com Nabucodonosor? Diz a Bíblia que a carne saiu da boca do Nabucodonosor no pote do seu templo, do seu palácio, e ele começou a ver aquela cidade magnífica, Babilônia, a grande Babilônia. Para quem não sabe, era uma potência na época. Babilônia era uma das metrópoles mais importantes daquele tempo. E ele saiu do pátio do seu palácio e disse: não é esta a grande Babilônia que Nabucodonosor construiu? E a Bíblia fala que ele não deu glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que ele desceu do trono, Deus mudou o coração de Nabucodonosor. Ele desceu do seu palácio, do seu trono, e foi comer capim com os animais. Tem cuidado com o seu eu, a sua prepotência, a sua egocentria, o seu egoísmo, porque a Bíblia diz: temer a Deus e dai glória. E este eu, irmãos, que cresce, que se sobrepõe a Deus, é um caminho fácil para o insucesso. É um caminho muito fácil para o insucesso. Portanto, quando nós falamos: Senhor, eu preciso diminuir, e o Senhor precisa crescer na minha vida. Oh, aleluia! É o momento em que Deus abre as comportas do céu e derrama sobre a tua vida bênçãos abundantes, bênçãos sem medidas, bênçãos advindas do céu, e te enche de graça, e te enche de poder, e te enche de virtude e unção do Espírito Santo. E eu passei a semana inteira preocupado: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou pregar? Por que pregar? Um lugar onde não é querendo fazer méritos, mas enquanto morava na Zona Sul, um dos principais preleitores do Jardim Capela, Zona Sul de São Paulo. Quem conhece a Jardim Capela, Jardim Ângela? Eu morava naquela região. Um dos principais preleitores ali era esse camarada que disse aqui comigo, que é meu amigo. Não, mais ou menos, nem tanto. Nós fazemos ter uma grande admiração pelo presbítero Josivaldo. Então era comum, nas festividades, o presbítero Josivaldo ministrar a palavra ali. Aqui em si, ele é mais modesto, ele é mais contido, mas esse camarada, quando se coloca, se joga nas mãos de Deus, é usado de uma forma extraordinária. E eu sabia disso, eu falei: legal, o presbítero Josivaldo prega como
aos sinais de Deus. Veio para a igreja uma vez e outra naquela tarde ou naquela noite e falou: Senhor, fala comigo nesta noite, fala comigo nesta tarde, mas não ficou atento aos sinais de Deus. Dormiu enquanto adorava. Ei, acorda para adorar a Deus nesta noite. Quem aqui dormiu enquanto estava oferecendo holocausto? Abraão dormiu enquanto estava oferecendo um holocausto. Dormiu enquanto estava oferecendo um sacrifício. Moisés, irmãos, não era bobo nem nada. Ele chegou para Deus e falou: Senhor, eu quero te ver. Falei de Deus, né? Atos 20, versículo 7. Falei de Deus. Agora, lembrei que Moisés também. Moisés, num pedido audacioso, ele falou: Senhor, eu quero ver a sua glória, quero ver a tua face, eu quero te olhar. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, homem nenhum me viu para que visse. Não dá, Moisés. Ninguém suporta a glória que eu emano. Nenhum ser humano, nenhum mortal sobrevive a isso. Eu vou fazer um trato contigo. Eu vou passar ali numa flecha, numa fenda, e se você estiver atento, você vai ver a minha glória passando assim de relance. E Moisés, eu imagino que Moisés aguçou os sentidos e ficou atento aos sinais de Deus. E ficou ali, vidrado, esperto, atento, esperando esse momento ápice de olhar a face ou a glória de Deus. E neste momento, eu posso aqui parafrasear e dizer que o momento mais especial do culto não é a hora que você dobra os joelhos para falar com Deus, não é a hora que você ouve a irmã que acabou de cantar, não é a hora que você ouve o pastor Daniel cantando, não é a hora que você vê esse belo grupo de moças cantando e nem essas irmãs abençoadas louvando a Deus, mas o momento ápice e o momento mais alto e culminante do culto é a hora em que Deus passa a falar na sua igreja. Este é o momento ápice no culto, a hora em que Deus fala. Então esteja atento aos sinais de Deus. Uma vez falado isso, eu fiquei a semana toda atento. E de repente eu estava no metrô, de Itaquera para a República, eu faço baldeação e pego a linha amarela, trabalho na Vila Olímpia. Eu estava ali: Senhor, o que eu falo, Jesus? O que eu vou dizer? E aí eu vi uma moça com um livro, até um escritor muito conceituado no nosso país, chamado Augusto Cury, psiquiatra, né? É um psiquiatra. E o título do livro era Ansiedade. Olha só, irmãos, pastor Daniel passa a semana toda preocupado com o que vai pregar, querendo saber. Hoje à tarde eu tranquei a porta do quarto, isolei a minha esposa do quarto. Ela saiu, bati a porta na cara dela e tranquei. Eu sou do tipo, irmãos, que eu ainda pretendo, olha só, porque é o seguinte, eu ainda pretendo construir uma casa, uma configuração, um formato, nesse seguinte formato. Já falei com Deus, vou pintar uma ali. Se eu vou fazer uma casa, eu vou construir uma casa, vou fazer minha secretaria, vou fazer ali meu pitozinho reservado, porque quando eu trancar ali, a minha esposa vai saber: não chame, porque alguém ligou, porque alguém está na porta chamando ele. Quando ele está naquele quarto ali, chama não bata a porta não, porque ali é porque ele está num momento especial com Deus. E como eu não tenho isso ainda, irmãos, uma casa com minha secretaria, com meu gabinete, eu tenho minha biblioteca. Tenho lá minha biblioteca, uma prateleira, né? Mas não tenho ainda minha secretaria, meu gabinete. Voltei. Profeta é profeta, eu recebo, amém. Aí eu tranquei a porta e eu vi que o trem fez. Joelhado estava, joelhado fiquei. Não me levantei. Ela veio de novo, 10 minutos depois, aí eu falei: agora eu vou abrir, eu sou gentil, sou generoso, abri a porta. Atento ao sinal de Deus. No metrô, aquela moça com aquele livro, Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Livro do escritor Augusto Cury.
psiquiatra. Irmãos, vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Nunca na história do mundo, do planeta, do Brasil, esses especialistas, psiquiatras, analistas, terapeutas, nunca esses camaradas ganharam tanto dinheiro na vida. Nunca. Psicólogo, irmãos, eu respeito. São usados por Deus. São dotados de qualificações e habilidades que o próprio Deus, no passado, já elegia e já qualificava pessoas neste âmbito do aconselhamento, da orientação. Tenho parentes que atuam nessa área, amigos que são psicólogos. Eu nunca pretendo continuar não indo. Nunca conduzi uma das minhas filhas. Tenho 3 aqui, quem não sabe, as mais bonitas são as minhas. Brincadeira, mas elas são lindas. Nunca conduzi as minhas filhas a um terapeuta, a um psiquiatra, a um analista. E pretendo nunca precisar. Porque livro de autoajuda, eu não conheço melhor do que esse aqui. Palavra de Deus! Não conheço melhor livro de autoajuda do que as Sagradas Escrituras e essa espada que, segundo a Bíblia, ela mesma diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e rápida para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus não precisa de psiquiatra para agir. Deus não precisa de psicólogo para agir. Agora, devido às minhas deficiências, das minhas debilidades, eu preciso fazer de um incentivo, um apoio, mais respeito. E eu disse, irmãos, que esses especialistas têm pautado as suas orientações, instruções, as suas filosofias, os seus ensinamentos, as suas teses, os seus doutorados, as suas formações. Se tem algum psiquiatra, psicólogo, terapeuta, analista aqui, ou alguém que está aspirando este caminho, que Deus te abençoe, porque você vai ser usado sim para ajudar pessoas que são necessitadas e que algumas vezes, ou a maioria delas, não tem um Deus que pode suprir as suas necessidades emocionais, as suas necessidades afetivas, as suas necessidades e as suas carências pessoais ou interpessoais. Mas quando eu li esse livro, quando eu li o título, irmãos, eu particularmente, quando eu estou lendo o livro, no metrô, no ônibus, no trem, eu não gosto de livro que essa pessoa santo, não me incomoda. Eu não gosto, eu fico, permito ilustrar. Eu pego meu jornal, meu livro e faço assim, ó. A pessoa vem inclinando e eu fico assim. Eu não gosto particularmente. Mas a moça estava sentada e eu ao lado dela, eu comecei a olhar assim, meio que para frente, mas o olho, rabo de olho, como dizem, né? E eu consegui ler o título do livro, Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Irmãos queridos, eu imagino que homens tais como Jó, eu me lembrei à tarde, lendo um pouco a história do servo de Deus, Elias, quando diante daquele desafio que fez aos seus algozes, Acabe e a sua perversa esposa Jezabel, ele chegou para esse casal e disse: olha, segundo a minha palavra, segundo o que eu disser aqui, não vai chover por alguns anos. E quando ele disse isso, ele automaticamente fugiu de diante da presença de Acabe. E diz a Bíblia que ele foi levado a um lugar chamado Querite. E ele foi se refugiar neste lugar. E não se a Bíblia diz que Deus disse a Elias: olha, vai para lá e lá eu vou te sustentar. Há de ser os corvos irão te levar pão e carne pela manhã, como também ao final do dia. E você vai beber do ribeiro. Mas é interessante, irmãos, quando nós lemos o capítulo de número 17 de 1 Reis, versículo 8, a Bíblia fala assim: olha, e passando alguns dias, o ribeiro se secou. Meu Deus do
céu. E aí, como não ficar ansioso? O que é ansiedade na sua definição? O que é ansiedade na sua concepção? Ansiedade, mal do século. O que é ansiedade? Talvez alguns diriam, pastor Turiel, ansiedade é inquietude, ansiedade é aflição, ansiedade é angústia, ansiedade é impaciência, ansiedade é querer algo rápido, não ter a tranquilidade, a serenidade para aguardar. E aí a preocupação, segundo o Cury, da dor de cabeça e da depressão, da tristeza e da aflição. E por que eu estou abordando esse tema contemporâneo, atual, mas que não é bem-vindo na igreja do Senhor? Porque, irmãos, quando lembramos que temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nós subentendemos que a ansiedade não é bem-vinda na vida do crente. Eu posso novamente parafrasear e dizer o seguinte: nosso Deus, escute, Ele é poderoso para fazer aquilo que eu pensei que Ele ia fazer e fazer um pouco mais, e superar as minhas expectativas. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, eu posso dizer que Ele é poderoso para superar as minhas e as tuas expectativas. Você que está ansioso, ei, você que está preocupado, aflito, angustiado, foram essas as definições que eu falei sobre a ansiedade. Você que está aflito, angustiado, preocupado, impaciente, escute. O Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode superar as suas expectativas. Isto é pautado nas Escrituras, quando lemos: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. O que é coisas pequenas? É isso? Coisas grandes. Coisas grandes. Deus tem para a tua vida coisas grandes. Aleluia! Para quem está ansioso, Elias, passando alguns dias, o ribeiro se secou. Passando-se alguns dias, o ribeiro se secou. Aí Elias, preocupado, ansioso, aflito, ele recebe de Deus uma outra palavra: Elias, não fique preocupado não, meu filho. Sabe por quê? Porque agora eu tenho uma outra alternativa para você. Eu tenho agora um caminho paliativo. Eu tenho para você agora uma saída. Eu tenho para você agora uma viúva lá em Serepta, que está em Sidom, e eu já determinei, eu vou dizer que ela, tudo que você, que ela te dê suporte, que ela te dê alimentação. Ei, meu irmão, me perdoe se eu não prego como alguns pregadores pregam por aí. É o estilo que Deus me usa desta maneira, desta forma. Mas eu vim neste ponto para te dizer o seguinte: não estais inquietos e ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque se você observar as rapinas do céu, os corvos, os pardais e os demais pássaros, eles não comem, eles não plantam, eles não cegam, e no entanto Deus dá a eles o sustento. Isto é Bíblia, isto é a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Não estáis inquietos a respeito da sua vida, a respeito do seu problema. Olha só, irmãos, o exemplo daquele camarada ali que estava querendo a bênção de Deus, dobrou os pés, os joelhos aos pés do Senhor, clamou por socorro e veio de Deus a providência. O nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E muitas vezes o que basta é apenas você descer a casa do oleiro e pedir misericórdia a Ele. Eu sempre digo o seguinte, meu companheiro.
presbítero Josivaldo, a ação do homem gera uma reação de Deus. A ação do homem gera uma reação de Deus. Quer ver uma coisa? Clama a mim é uma ação do homem. Responder-te-ei é reação de Deus. Buscar-me-eis é ação do pastor Uriel. E me achareis, ou seja, ser achado é reação de Deus. Pedir é minha ação. E dar-se-vos-á é reação de Deus. Bater é minha ação. E abrir-se-vos-á é reação de Deus. Então quer gerar a reação de Deus? Tenha uma ação de santificação, de buscar a Deus, de se dedicar à obra do Senhor, de ser ofertante, de ser dizimista, de abençoar a casa do Senhor, porque quando nós nos dispomos a descer a casa do oleiro, Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos habita e nós passamos a ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Esta mensagem desta noite é uma mensagem para trazer neste momento uma serenidade ao coração de pessoas que estão aqui presentes hoje. Talvez alguém pense assim: essa mensagem eu não precisava dela, essa mensagem não está atingindo o meu coração. Mas olha, escute, Deus está nesta noite tratando com pessoas nesta noite. Deus está falando com pessoas nesta noite, dizendo o seguinte, falando o seguinte: não se preocupe, porque quando o ribeiro se secar, oh aleluia, quando o ribeiro de Querite se secar, eu irei preparar a viúva de Serepta. Deus tem nesta noite uma bênção para a tua vida. A tua ansiedade é desnecessária. A tua preocupação não é neste momento necessária, porque o Deus que você serve, Ele tem caminhos alternativos para todos quantos se dispõem a servi-lo com singeleza de alma e fidelidade. Eu quero encerrar as minhas considerações. Eu quero apenas fazer uma oração por você que está aqui preocupado, ansioso, você que está aqui necessitado de uma providência divina. E eu não estou aqui falando somente para crente, não. Oh, aleluia, pessoas que vieram aqui hoje ansiosos, preocupados, com dor de cabeça, aflito com situações familiares, preocupadas com a situação financeira. Deus, nesta noite, Ele está dizendo, lançando sobre Ele, oh aleluia, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lembra-se onde lemos? O texto base e de batida para esta palavra foi exatamente esse texto: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E o cuidado de Deus, irmãos, com aqueles que Ele ama, é certo. O cuidado de Deus com quem tem compromisso com Ele é certo. Deus, Ele cuida daqueles que têm compromisso com Ele. E nesta noite é uma noite tão abençoada, oportuna, para se estabelecer o pacto e o compromisso com Deus. E você nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha amiga que veio aqui hoje, preocupado, ansioso, aflito, com situações cotidianas, preocupados com problemas de casa, eu quero chamar nesta noite para que você lance-se das mãos do Senhor, lance-se aos pés do Senhor. Não somente falar: Senhor, eu tenho aqui um problema, posso resolver. Não, falar: Senhor, a minha vida está aqui para o Senhor tomar conta dela e me conduzir conforme os teus preceitos. Você que veio aqui hoje preocupado, ansioso e quer lançar-se nos braços do Senhor, eu quero deixar na frente hoje. Venha para que nós te apresentemos a Deus e você tenha aqui as suas ansiedades sanadas por Deus, administradas por Deus. Você que está aqui preocupado, ansioso, cheio de lamúria, eu quero te chamar nesta noite para ser abençoado. E nesta noite, certamente, a viúva de Serepta, da providência de Deus, vai ser liberada sobre a tua vida. Oh, aleluia! Bendito seja o santo nome de Jesus.
noite que porventura também está aqui aflito, preocupado, ansioso, e quer nesta noite aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém nesta noite que veio aqui e que ainda não tem uma igreja para congregar, que não tem ainda esta alegria de servir a Deus, que ainda não comprou o passaporte para o céu e quer hoje fazer um pacto com Deus. Vem à frente, levanta a sua mão só para que eu te identifique, por gentileza. Alguém nesta noite que não é cristão e hoje quer fazer um pacto com Deus, lançar sobre ele as suas ansiedades. Alguém nesta noite que está nessa condição e quer hoje aceitar Jesus. Alguém nesta noite, se há nós queremos que você levante apenas a sua mão para que nós consigamos identificar. Alguém? Se não há, eu quero apresentar estas pessoas das vidas que estão aqui diante do trono de Deus. Não é diante de mim, é diante de Deus. E veio aqui falar: Senhor, as minhas ansiedades, as minhas inquietudes, as minhas instabilidades, toda essa problemática emocional, psicológica, afetiva, eu agora lanço sobre o Senhor. E quando eu lançar, eu quero me despreocupar. Eu não quero ficar agora: Senhor, como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou resolver aquele problema? Como é que eu vou administrar esse dilema? Irmãos, quem confia em Deus, confia incondicionalmente, que não fica preocupado, questionando a Deus, querendo saber como é que vai ser, como é que não vai ser. Deixa com Deus. A guerra, a peleja não é tua, é de Deus. Confie no Senhor e verás o livramento do céu. E certamente, como diz a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Malaquias: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E quando eu falo do sol, é o nascimento de um novo dia, viu? Uma nova